Voltamos com o nosso terceiro e último bloco aqui do Justiça às Claras na BH News, hoje entrevistando o procurador Ivan Cunha. Doutor Ivan, nós falamos da carreira, falamos do desafio da Procuradoria e agora nesse terceiro bloco eu queria que você falasse um tema mais polêmico, mais picante. Como é que está a situação econômica dos estados hoje no ponto de vista jurídico, dessas demandas que o Estado, igual você falou, é demandado, com o perdão do trocadilho. O Estado tem dinheiro, essas demandas são muito altas, há muita demanda em que o Estado é credor. Eu queria que você colocasse um posicionamento da Procuradoria a respeito disso. Cristiano, quando a Constituição de 88 surgiu, mas apesar disso nem na Constituição, isso vai remonta desde a época da Constituição de 1824, da época do Dom Pedro, na Constituição do Império. Uhum. Não a Constituição do Império, que era um Estado unitário, mas quando se criou um Estado federativo no Brasil, foi uma federação meio mentirosa, né? A gente tentou copiar um modelo americano, né? Que o modelo americano, eles tinham medo do governo central, que era a Grã-Bretanha, por isso criaram um Estado federado com os estados bem poderosos, né? Estados fortes, estados ricos. No Brasil, não. No Brasil, a gente manteve o poder do governo central, que é a União, e os estados, os municípios, os diversos entes, eles ganharam muitas atribuições, mas poucos recursos. Perfeito. Então, por exemplo, o Estado, no caso do Estado de Minas Gerais, ele tem o ICMS, ele tem o ITCD e tem o IPVA. São 3 tributos, mas as competências do Estado tem que mexer com segurança pública, o Estado tem que mexer com saúde, o Estado tem que prover educação. São competências muito pesadas. Isso você está falando só das básicas, né? Assim. Não, para ficar nas básicas, fora o meio ambiente. Né, a gente viu o caso da barragem do Fundão, né, esse caso da Samarco. As competências básicas, né? São competências caras e o Estado tem menos fonte de receita, então não tem muita lógica. No federalismo americano, por exemplo, os estados, os municípios têm tanto dinheiro quanto o governo central. Aqui não. Aqui os estados e os municípios, os demais entes, ficam com o pires na mão, pedindo dinheiro para a União, né, para poder quitar suas obrigações mais comezinhas, mais simples. Então, a nossa federação está complicada. E aí eu te pergunto, eu vou insistir nesse ponto. Dessas demandas que o Estado, que existem enquanto o Estado, o Estado tem muito mais para pagar do que para receber? Porque Muito isso eu mais. imagino que o Estado seja credor de algumas ações também. Demais. Mas ele, efetivamente, ele consegue receber e efetivamente ele consegue pagar o que deve? Na questão de receber, que a gente é credor, a Advocacia Geral do Estado, né, os procuradores do Estado aqui no Brasil, do Estado de Minas Gerais, Sim. Eles têm, nós aqui no Estado de Minas Gerais conseguimos o segundo maior índice de recuperação de crédito do Brasil. Excelente. Então nós arrecadamos demais. Os procuradores, nós praticamente viabilizamos o governo no ano passado, 2015. Conseguimos arrecadar em vitórias judiciais ou evitar gastos de mais de 5 bilhões, somados todos. Então, mas o Estado tem muito a receber. Só que tem muito crédito podre, mas nosso índice de recuperação é altíssimo. Os procuradores do Estado fazem um trabalho exemplar no Brasil quanto a isso. Agora, enquanto nós não fizermos uma revisão do Pacto Federativo, todos os estados vão ficar na penúria, vão ficar sem dinheiro, não tem como. O gestor, hoje o governador, não é porque ele está esbanjando, né? Eu vejo muita gente falando na imprensa, os governadores esbanjaram, gastaram demais, por os estados estão com o pires na mão. Não tem como o governador não estar com o pires na mão hoje. O Pacto Federativo brasileiro é muito mal feito. Esse ponto é um ponto importante. Qual seria o pacto? O que, no seu entender, seria necessário para melhorar essa autonomia econômica do Estado e tirar o poder do dinheiro lá de Brasília? Cristiano, olha só. O governador, além dele ter menos receita, ele tem que gastar com saúde, educação, segurança pública. Então. A receita, e além de tudo, essas receitas são obrigatórias. Então, por exemplo, educação, o governo do Estado é obrigado a gastar 25% da receita. Saúde, 12% da receita. E eu estou falando porcentagem. Então, se é porcentagem, se aumenta a arrecadação, aumenta o gasto. É porcentagem. Sim. Então, quando falam na TVA, os governadores esbanjaram. Não, o gasto é vinculado em porcentagem.
Então acaba que se aumenta a arrecadação, o governador é obrigado a gastar mais em saúde e educação. Ele não poderia, por exemplo, economizar? Ele não tem como economizar. São as duas principais áreas, saúde e educação, onde mais gasta. Então, se você pegar aí, 37% do orçamento ele é obrigado a aumentar automaticamente, que é a base em porcentagem, 37% do gasto, né, que são 25% da educação e 12% da saúde. E, além de tudo, as receitas são ínfimas, né? Comparar a receita que tem o Estado, o ente federal do Estado, com a receita que tem a União, é gritante a diferença. Então, seria importante, e eu acho que até o presidente Temer é uma pessoa qualificada para isso, o presidente Temer é procurador. Ele é procurador de Estado? É procurador de Estado. De São Paulo. Né? Procurador do Estado de São Paulo, concursado. Ele é um cara muito qualificado para isso, até para rever esse pacto federativo, né? Para trazer mais tributos, mais fontes de receita. Para os estados. Para os estados e para os municípios também. Hoje os estados e municípios, eles vivem de transferência da União praticamente, tem que ficar pleiteando com o pires na mão. Talvez seja politicamente interessante para alguém, né, essa situação. Com certeza é, né? Com certeza é, mas para o Brasil não é, para o cidadão brasileiro não é, para o cidadão mineiro não é. Um estado forte igual o de Minas Gerais, né? O segundo maior semestre do Brasil, né? Um dos estados mais poderosos da federação, não pode ficar se sujeitando com o pires na mão para o governo federal, não tem cabimento. Isso não existe. É inimaginável o estado do Texas, o estado da Califórnia, com o pires na mão frente ao governo central americano, né? Então isso não existe, está errado, precisa mudar. Doutor Ivan, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Fique à vontade sempre que quiser tratar desses assuntos. Eu acho muito importante trazer essa visão, principalmente da Procuradoria do Estado, que tem muito trabalho, assim, muita coisa. A gente que milita aí, a gente tem conhecimento que o Procurador do Estado tem milhares e milhares de processos para tomar conta. Assim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite e sempre que precisar estarei aqui para trazer a visão dos procuradores de Estado, dos pleitos e também do Estado de Minas Gerais. Excelente. Ficamos por hoje assim. Semana que vem voltaremos com mais um Justiça às Claras aqui na BH News. Muito obrigado.